uma alegria poder falar, né? Eu que agradeço o convite. Espero é, falar de um modo inteligível aí, né? Que as pessoas possam compreender. São 11 anos de prática com a tecnologia, né? Já. E 20 anos de formado eu tenho, né? Então, é, bom, eu comecei com acupuntura, né? Assim que eu me formei em 2002, eu fui lá para o servidor estadual. E da acupuntura fui para uma série de áreas não tão convencionais, né? Tive a oportunidade de estudar iridologia lá no hospital, é, tive a oportunidade de ir para a Alemanha estudar técnicas biofísicas, lá, fazer a formação lá mesmo. Tenho dois títulos lá na Alemanha, um deles na homotoxicologia, na medicina biorreguladora, um deles em terapia de informação biofísica, que hoje o pessoal chama de medicina moldada pela vida ou medicina unificada, que é um outro conceito que um dia a gente pode conversar também. E tive oportunidade de, a partir das técnicas biofísicas, trabalhar com uma série de equipamentos, né? Desde laser, campo magnético pulsátil, os vários e vários tipos de biorressonância, os diversos tipos de biorressonância, né? Tinha uma clínica aqui com vários Vegas, né? Quase todos. E até que em 2011 eu conheci a tecnologia REAC e aí fui desconstruindo o que eu estava fazendo, deixando do que eu fazia e me aprofundando cada vez mais no uso da tecnologia em função de toda a eficácia, de toda a seriedade que está por trás da pesquisa e do uso dessa tecnologia, né? E nesses 11 anos eu fui construindo aí eu falo uma coxa de retalhos, né? Em função da convivência com os desenvolvedores, os criadores da técnica, né? O Dr. Salvatore e a doutora Vânia. E o próprio instituto, né? Que desenvolve a tecnologia, que faz as pesquisas e produz, também foi se aprimorando nesse período todo na parte de comunicação. E hoje a gente tem um jeito mais linear, vamos dizer assim, de falar sobre a tecnologia. Então, há 11 anos atrás era mais complicado, tanto de entender quanto de conseguir, de ter recursos, né, de formação, de compreensão dentro da tecnologia. Então, tem um pouco desse histórico aí, dessa dificuldade, mas hoje a gente tá bem, tem bastante experiência, né, e bastante experiência clínica, assim, prática clínica. é, Possivelmente aí eu já estou com quase 10 mil pacientes atendidos com a tecnologia nesse período, nos diversos protocolos, né? Bom, hoje eu sou secretário da Sociedade Científica Internacional, ligado ao Instituto, né? A Sociedade Científica é a parte mais médica do Instituto, o Instituto tem a parte mais de pesquisa e formação, e existe a ASMED, que é a empresa que não só comercializa os equipamentos, mas que também garante toda a certificação, né? A tecnologia REAC, os equipamentos todos, eles são exageradamente certificados também. Esse exagero às vezes confunde também. Muitas vezes a gente não entende por que que algo precisa ser tão certificado, mas é um desejo dos desenvolvedores, né? Dos criadores do Salvatore e da Vânia. Bom, vou fazer uma apresentação então aqui. É, é, fora essa parte da sociedade científica, eu tenho a minha clínica aqui em São Paulo e atuo hoje, a maior parte da atuação é em dor, né, dos seus diversos tipos de dores, né? Atuo muito em clínica geral, especialmente em estresse e toda a parte de ansiedade e depressão, e tenho uma experiência ampla desde 2014 em neurodesenvolvimento atípico também. Então, hoje muita gente me procura com essas situações infantis, né, familiares. Então, eu vou fazer aqui uma apresentação. Deixa eu ver se compartilha a tela. No chamado do convite do webinar, né, tá falando de adaptação ao estresse, e epigenética e neurobiomodulação. Eu fiz uma apresentação um pouco mais concisa de neuromodulação, mas no final a gente pode falar um pouco mais de biomodulação, que são protocolos um pouco diferentes e aqui no Brasil ainda não são comercializados, mas a gente também pode falar sobre isso.
já que também tem esse grupo de otorrinos, né, em que a biomodulação vai ser uma ferramenta fundamental na condução dos casos, né. Então, bom, primeira coisa, né, a neuromodulação, a gente hoje tem vários tipos de neuromodulações. A mais famosa, sem dúvida nenhuma, é a TMS, né, que é uma tecnologia biofísica também, que faz uma neuromodulação exógena, que a gente chama, né? Uma terapia biofísica exógena. Isso quer dizer, é gerado um impulso e ele é direcionado para áreas específicas do sistema nervoso, do cérebro em geral, né? É, a neuromodulação com tecnologia REAC, em função das características da tecnologia, é uma neuromodulação que a gente chama de autóloga. Isso quer dizer, a terapia, né, o tratamento, ele nasce de dentro do sistema. E isso já é um passo um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Então, a gente está acostumado a agir, a gerar um estímulo, a gerar um processo terapêutico de fora para dentro, né? Um remédio, uma cirurgia, uma neuromodulação, aplicações, né? Externas, né? Que adentram o corpo. E a tecnologia REAC, ela tem uma característica de acionar o sistema de autorregulação. Então, essa é a primeira situação diferente da tecnologia. Uma segunda situação diferente do uso da tecnologia e dos protocolos de neuromodulação, que a gente vai falar, vou aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco, é que ah, ela está baseada, o uso da tecnologia, numa disciplina que é chamada de neurofisiopatologia adaptativa, né? A fisiopatologia adaptativa. Então, o que eu vou introduzir aqui primeiro são conceitos dessa linha de raciocínio médico, né? Dessa disciplina que é a fisiopatologia adaptativa, tá bem? Bom, é, eu estudo muito a parte biofísica né, como eu comentei, tenho a formação toda lá na Alemanha. O uso de métodos biofísicos vem desde a época de Hipócrates, né? Com os diversos sistemas, vamos dizer assim, analógicos, né? Que ele usava. Por exemplo, barro, né? Então fazia o resfriamento, o aquecimento de regiões. Isso tudo pode ser considerado métodos biofísicos, né? E depois, para quem tiver interesse, tem um livro sobre a história dos métodos biofísicos, né, na história da medicina, que chama a História Eletrizante dos Peixes Elétricos, né? Eu tenho lá também, inclusive na clínica, eu tenho um pequeno museu com alguns livros históricos da fisiopatologia adaptativa da tecnologia REAC. Depois, se alguém tiver interesse de aprofundar, a gente pode disponibilizar também. Mas falando de Hipócrates, né, e remontando aos primórdios da medicina, eu gosto muito de falar disso porque, para mim, falar em fisiopatologia adaptativa e uso da tecnologia REAC tem um resgate da boa medicina, né? Tem um resgate da medicina clínica, do acompanhamento médico-paciente, dos exames físicos, né? De tocar, de observar muito, né? E como a gente está aqui num grupo de medicina biorreguladora, de medicina integrativa, de medicina, né? Eu gosto de chamar medicina unificada hoje em dia, né? Existem três formas de curar por Hipócrates, né? Pelos diferentes, né? Que é a alopatia, pelos semelhantes, que é os recursos homeopáticos, e a cura natural, que é a vis medicatrix naturae, né? Não sei se a maioria dos médicos aqui, dos colegas, tem alguma vivência, né, desses aspectos de cura pela via natural, né? Mas é a primeira via de tratamento hipocrática. E eu entrei em contato, bom, já desde que eu me formei, trabalho com toda a parte de medicina natural, né? Mas com a doutora Carmela, agora, recentemente, eu entrei em contato com mais a essa nomenclatura, vamos dizer assim, né? Então, é algo que já tinha um raciocínio clínico e agora estou estudando um pouco mais exatamente a vis medicatrix
E interessante, é uma coisa muito recente, aí nos últimos 6 meses tenho estudado isso, e como o uso da tecnologia REAC, especialmente os protocolos que a gente vai falar hoje, de neuromodulação do sistema nervoso central, como a gente acorda essa resposta terapêutica intrínseca ao organismo, né? Então a gente vai resgatando mesmo, né, a boa medicina e a medicina historicamente falando, com uma tecnologia extremamente refinada, né, uma tecnologia extremamente certificada e inovadora, né? Bom, REAC, né? A tecnologia REAC, para quem não sabe, né? O REAC é uma sigla, assim como o laser também é uma sigla, né? De luz pulsátil, que significa um condensador, um conversor assimétrico radioelétrico. Então, quando a gente trabalha com a tecnologia, a gente não está trabalhando com corrente elétrica contínua, alternada, não está trabalhando com pulso eletromagnético, a gente está trabalhando no nível radioelétrico. Isso é uma coisa que também dá um pouco de confusão, porque até os físicos não estão acostumados a lidar com radioeletricidade, tá bem? E em nível de curiosidade, né, o primeiro livro escrito sobre a aplicação de radioeletricidade na vida, na medicina, foi pelo fundador da Clínica Mayo. Eu tenho o original, é de 1936, esse livro. Então, não, ao mesmo tempo que é algo novo, é algo inovador e alguns de vocês talvez estão ouvindo falar a primeira vez sobre uma tecnologia biofísica, radioelétrica e tudo mais, é algo que tem todo um histórico, assim, ela tem uma série de fundamentos, né, históricos em que faz com que surja o primeiro protótipo em 87, tá bem? Hoje a gente está, acho que na quarta geração com o equipamento BN-110, que é o que é comercializado aqui hoje no Brasil. Mais tarde a gente pode entrar especificamente no que significa um conversor, um condensador assimétrico radioelétrico também. Bom, na neuropsicofisiopatologia adaptativa, esse nome inclusive é um trademark do Instituto Rinaldi Fontane, né? Tem marca registrada. Toda vez que a gente usa esse termo, intrinsecamente a gente está falando do uso da tecnologia REAC, tá bem? Normalmente, hoje a gente fala mais em fisiopatologia adaptativa do que neuropsicofisiopatologia, né? E tem alguns conceitos interessantes que eu vou passar brevemente. Depois, se alguém tiver interesse, eu faço um curso de introdução à fisiopatologia adaptativa. Eu acho que o próximo está programado agora para junho, se eu não me engano. Eu não sei se eu já fiz a divulgação do folder, mas depois, se alguém quiser aprofundar mais, existe essa aula aqui no Brasil. E o Dr. Salvatore, de tempos em tempos, também costuma vir para o Brasil participar de alguns congressos e fazer algumas workshops também, né? Bom, uma coisa interessante da fisiopatologia adaptativa é pensar no conceito de doença, né? Tem várias formas de a gente olhar o que é doença, o que é a ausência de saúde, né? Ou não, né? E dá talvez para fazer um pós-doutorado em conceito de doença, né? Aqui a gente vai ultrapassar os conceitos, sejam tradicionais, seja da visão integrativa nas suas diversas escolas, por exemplo, da homotoxicologia, ou da medicina tradicional chinesa, ou de medicinas Ayurveda, e vai, né? Aqui, a ideia de conceito de doença foi o que levou o Dr. Salvatore e a doutora Vânia se questionar aonde inicia a doença, né? Eles se questionaram profundamente e não ficavam satisfeitos com a maioria das respostas, mesmo dentro dessas medicinas super tradicionais, aí, milenares, né? E questionando da onde surge a doença, eles chegaram no fenômeno bioelétrico da célula, né? Da onde surge a vida ali no componente bioelétrico, né? E daí que começou todo um raciocínio para o desenvolvimento da tecnologia também. Basicamente, nessa questão de como se adoece, falando de uma forma breve, né?
a gente pensa muito em adaptação ao estresse. Então, a fisiopatologia, o estudo do processo de adoecimento ligado à adaptação ao estresse ambiental. E quem traz à tona o conceito de estresse na medicina em 1952 é o Rancelier, porque o estresse é um conceito que vem da física, né, do estresse de materiais. E a partir de um acidente no laboratório, ele vendo a curva de hormônios ovarianos na rata e de cortisol, ele viu que a partir de um determinado fenômeno, de um acidente, que ele deu o nome de estresse, né? Surgiu toda uma consequência a partir desse ponto naquele animal. E aí começou a se desenvolver todo um conceito da síndrome da adaptação, né? O fenômeno de adaptação, que vem desde dessa época com as publicações do Cellier. Basicamente, hoje, de forma bem clássica, a gente tem o fenômeno da adaptação dividido em três níveis, né? Fase aguda, a fase de resistência e a fase de sobrecarga me fugiu o nome, fase de exaustão, né? Então a gente tem a fase de alarme, a fase de resistência, que se divide hoje em fase 1 e 2, fase A e B, né? A resistência mais imediata e uma resistência mais crônica, e a fase de exaustão, que hoje a gente está muito ligado ao burnout, alguma coisa assim, né? Mas a gente não pensa na exaustão só como burnout. Uma outra coisa também que é um fundamento da fisiopatologia adaptativa é a gente transladar da homeostase, do conceito de homeostase, né, dos valores de referência fixos, para um conceito de alostase, né, para a parte dinâmica de resposta metabólica, fisiológica, né? Então, estou falando de forma meio rápida, porque a gente tem um tempo aqui para isso, né? E depois eu quero falar mais sobre a clínica, mas tudo isso que eu estou comentando faz sentido depois a hora que a gente vai analisar um paciente, um caso clínico. Por exemplo, quando alguém chega com uma queixa, vamos dizer, para mim é muito frequente chegar uma queixa de dor, a gente pode olhar para a dor como um fenômeno de alarme tensional agudo, por um trauma físico. Mas tem dores que já tem a ver com uma adaptação, uma resistência já em que tem todo um conceito de adaptação disfuncional já de resistência. Então, o aspecto tensional ele é mais crônico, não é mais tão agudo e já pode começar a ter uma interferência na parte metabólica, por exemplo, do sono ou dos neurotransmissores ou do processo da cascata inflamatória local e também sistêmica, né? Então, na medicina integrativa, vocês costumam usar muito a ideia de inflamação sistêmica, né? Ou intestinal. Na fisiopatologia adaptativa, a gente olha de um jeito um pouco diferente isso, mas são desadaptações locais que, em geral, não são causas, são consequências de uma adaptação central disfuncional, né? Bom, retomando, porque são vários conceitos, né? Então, vem a ideia de alteração bioelétrica da célula, vem a ideia de fenômenos de sobrecarga, estressores, né, ambientais, que são inúmeros, vem a ideia dessas fases de adaptação, de todo esse fenômeno de adaptação, e se basicamente a gente vai pensar em adaptações funcionais, que são a grande maioria delas, né, e fenômenos de adaptações disfuncionais, que é exatamente o centro do estudo da fisiopatologia adaptativa. A gente estuda como essas adaptações disfuncionais vão se acumulando, vão sendo aprendidas ao longo do tempo na vida, de uma forma mais aguda ou mais crônica, né, dentro dessa ideia do estresse, do fenômeno adaptativo, gerando o que a gente chama de síndrome geral de adaptação. E saindo do conceito estático, né, da homeostase e indo para o conceito dinâmico da alostase. Bom, tendo essa ideia de adaptação funcional e disfuncional diante da vida, a gente pode olhar para o microscópico, né, então para o fenômeno celular, para o fenômeno, vamos dizer assim,
de formação proteica, genômico, epigenômico, né? E a gente pode transladar isso para os diversos sistemas. O que acontece é que o sistema nervoso central que é o grande orquestrador dessas adaptações todas nos diversos níveis, seja no nível celular, seja no nível imunológico, circulatório, cognitivo, digestório, e por aí vai, né? Endócrino. Então, até o comportamental. Então, na fisiopatologia adaptativa, a gente pode ter essa visão ampla de fenômenos, né? Desde de aspectos micro até aspectos extremamente macro, e pensando no comportamento individual e social, inclusive, né? Uma série de adaptações disfuncionais sociais acontecem. O fenômeno da corrupção, para mim, é o maior deles, né? Que gera o estresse. Bom, gera toda uma cascata ali repetitiva, chamada também de estresse de duplo vínculo. Bom, indo para o aspecto que também estava na chamada desse webinar, né? Que é o aspecto epigenético. Existe um conceito, para quem não está ligado à fisiopatologia adaptativa, pode ser que seja a primeira vez que entre em contato, que é da assimetria flutuante. O conceito da assimetria flutuante também é um conceito que já tem várias décadas, né? Se não me engano, a primeira publicação foi feita na França em 62. E é um conceito que vem da biologia, não é um conceito da medicina. A assimetria flutuante transladada da biologia para a medicina é o que a gente chama de dismetria funcional, né? Mas antes de falar da dismetria funcional, a assimetria flutuante ela é usada na biologia especialmente para medir estresse ambiental em fósseis, em que, vendo o pareamento simétrico ou assimétrico, né, de estruturas bilaterais simétricas, quanto mais assimétrico tiver, por exemplo, as asas de um pássaro ou os ossos de um animal bom, a lateralidade de peixes, crustáceos, né? Quanto mais assimétrico for, biologicamente se associa a um estresse ambiental, uma sobrecarga alostática, né? Um estresse ambiental maior. Então, dentro da ciência, a simetria flutuante é um modo indireto de medir o estresse epigenético, tá bem? Então, quando a gente pensa nessas flutuações dismétricas, né, nessas assimetrias, tanto mais tiver assimétrico, quer dizer desbalanceado, ou uma linguagem mais popular, torto, né? Maior o estresse ambiental que aquele animal sofria. E a gente translada isso para a parte funcional, né? Passível de ser analisada como sinais, sintomas e sinais semióticos, né? Então, a gente translada da simetria flutuante da biologia para a dimensão de dismetria funcional na medicina, tanto veterinária quanto humana. E a partir daí se tem toda uma construção de características clínicas a partir dessa visão dismétrica. Bom, acho que eu vou. Alguém quer fazer alguma pergunta ou melhor continuar? Não, acho que eu vou continuar por aqui. Então, transladando a dismetria para a clínica, né? Basicamente, quando alguém chega com alguma queixa, a gente vai desconstruir, né? Tentar entender o que está desbalanceado na função daquela queixa. Então, numa dor, existe um desbalanceamento da resposta neuromotora ligado à parte tensional, que é em si uma dismetria funcional, né? Que por trás tem uma simetria flutuante, ou é um bloqueio inflamatório em que tem toda uma cascata disfuncional, né? Assimétrica, desbalanceada, ou uma dor que você tem um componente central neurológico, neural já também
é afetado, por exemplo, né, essas três coisas juntas numa trigemialgia, né? No caso, uma situação hiper complexa, né? Então a gente vai procurar ou algo não tão complexo, mas às vezes complicado de tratar, uma ciatalgia, né? Que com os protocolos, com o uso da tecnologia REAC, em geral a gente tem resultados fantásticos, né? Em dor, especialmente ciatalgia, é algo que eu quase que vejo diariamente. Bom, na minha vida toda, especialmente nesses últimos 10 anos. Então quando a gente desconstrói a queixa para uma disfuncionalidade, a gente vai ter toda uma semiótica, né? Vai ter todo um jeito de olhar nessa dimensão adaptativa, alostática, né? Para saber da onde a gente está partindo, né? E tentar entender como se construiu essa expressão da doença e o que pode ser feito para se desconstruir, se rearranjar, para se reorquestrar, harmonizar essa situação. E aí que entra uma questão chave de quem trabalha com a tecnologia REAC. O tempo de resposta é individual. Então, tem coisas que respondem muito rápido, mas muito rápido mesmo, e tem coisas que demandam tempo da vida e tem situações que não vai ter jeito, porque tem uma adaptação tão disfuncional que talvez não exista mais tempo para tornar o sistema funcional como a gente gostaria. Então, trabalhar com a tecnologia, com os protocolos específicos, é trabalhar na vis medicatrix natura, quer dizer, é compreender e respeitar a resposta biológica de cada indivíduo. E, e isso, infelizmente, hoje na medicina, especialmente integrativa, as pessoas se sentem no poder de querer ter aquela resposta do jeito que acham ideal. E pode ser que a gente está, ao ter isso em mente, a gente pode estar fazendo um malefício para a pessoa, né? Em função de buscar ter uma resposta que a gente acha que é adequada, equivocadamente, né? A gente força o sistema para responder de tal forma e isso, na verdade, a gente está gerando uma dismetria funcional mais profunda e mais ampliada. A gente pode estar, dependendo da técnica que se usa, derivando isso para outros sistemas, tá bem? Então, quando a gente entra com a prática do dia a dia da tecnologia, a gente não corre o risco de derivação. Isso dentro da lei hipocrática, né? Primo non nocere, né? Que é primeiro da não maleficência, né? Primeiro não fazer mal. A gente tem essa segurança enorme. Por outro lado, a gente também tem que ter a humildade e o conhecimento da biologia por trás do fenômeno que a gente está querendo acompanhar e tratar, né? Isso demanda tempo, tanto de experiência da execução, quanto de estudo, quanto do paciente, né? A gente saber conduzir a resposta de cada paciente, né? Bom, deixa eu ver aqui. Opa, vamos lá. Bom, transladando disso tudo, foi criada a tecnologia e hoje existem protocolos de uso clínico, né? Uma confusão que o pessoal faz ainda hoje, mesmo quem tem a tecnologia, é que existem protocolos que são experimentais e, portanto, né, não são de uso clínico, só são usados na academia, né? E isso tem que ser respeitado, essa confusão não convém acontecer, né? Acho que eu estou fazendo uma confusão aqui de mudança de... Entrou uma coisa aqui na minha tela que não está saindo. Opa, peraí, agora acho que vai. Bom, vamos assim mesmo. Aqui eu coloquei um gráfico da Síndrome Geral da Adaptação. Eu estava falando dos protocolos. O que eu vou falar daqui a pouco são os protocolos de uso clínico mesmo, né?
que é o que interessa acho que para quem está aí no dia a dia da clínica, né? É, bom, basicamente, deixa eu só fazer uma mudança aqui que eu tô me confundindo. Pronto. Espero que esteja. Tá tudo bem com a tela, né? É, quando a gente pensa em síndrome geral de adaptação, a gente vai levar em conta esses conceitos que eu fundamentei até agora de forma muito breve, né? O estresse ambiental, que é a sobrecarga alostática, né? Isso gera uma síndrome geral de adaptação coordenada pelo sistema nervoso central, que na medida em que vão acontecendo e vão se acumulando adaptações disfuncionais, a gente vai tendo uma incapacidade de coordenar corretamente a saúde, tanto física quanto mental. Essa incapacidade de regulação central, né, acumulada ao longo do tempo, gera uma desordem funcional ou uma doença, né? Que por sua vez sobrecarrega ainda mais o sistema, né? E aumenta a síndrome geral e isso vai virando uma bola de neve, né? Um círculo vicioso, né? Então, entendendo isso, né, os pacientes clínicos, né, seja uma alergia, seja uma dor, seja uma alteração de neurodesenvolvimento, levando isso em conta, a gente tem que saber, bom, vou agir sobre a síndrome geral e vamos ver um retorno de funcionalidade e um retorno de capacidade de gestão melhor da saúde, tanto física quanto mental. Com isso, a gente diminui a sobrecarga ambiental e cria adaptações mais funcionais para que a pessoa viva de uma forma melhor, né? Bom, a tecnologia REAC, né? Basicamente, quando a gente encosta as antenas, e eu vou mostrar uns vídeos daqui a pouco, na orelha, por exemplo, que é uma das vias mais usadas, essas antenas que a gente encosta, elas não emitem um campo. Ela evoca, ela chama uma resposta fisiológica. Então a gente não gera um estímulo, a gente não é coercitivo, né? A gente não impõe uma adaptação. A gente acorda o sistema de capacidade regulatória, neurofisiológica, e esse despertar, essa evocação da resposta neurofisiológica faz com que o sistema gere uma autorregulação, né? Então, corrigindo essas assimetrias flutuantes bioelétricas que está na origem do processo de adoecimento. Foi o que eu comentei lá no começo, explicando a fisiopatologia adaptativa. Então, a tecnologia ela não impõe respostas, ela chama respostas que brotam do próprio sistema de autorregulação. Nesse sentido, a gente está atuando pela via, né, vis medicatrix natura, né? Então, não é um processo pelo semelhante, nem pelo diferente, mas sim por dentro do sistema biológico. Isso tudo dá para se falar por bastante tempo. Eu tô falando de forma breve por causa do tempo que a gente tem hoje, né? Depois a gente, em algum momento, pode aprofundar muito mais vários desses. A gente não tem como fazer mal com o uso da tecnologia. E para quem já viu alguma coisa deixa eu ver aqui, para quem já viu alguma coisa sobre a tecnologia REAC, vocês vão ver que ela é não invasiva, ela é indolor e ela não tem efeitos colaterais descritos, uma vez que a gente não gera estímulos e os efeitos colaterais seriam adaptações disfuncionais geradas pela coerção, pelo estímulo gerado por alguma técnica, né? Bom, com tudo isso acontecendo, o que a gente inaugura na neurofisiologia? O capítulo de otimização neurofisiológica. Então, com o uso dos protocolos de neuromodulação central, né, ONP, NPPO, que eu vou falar daqui a pouco, a gente realmente entrega um sistema nervoso central funcionando e coordenando os sistemas de modo mais adequado.
Para isso aqui eu coloquei de forma breve 2 trabalhos científicos que são os que justificam essa otimização, comprovam essa otimização neurofisiológica, ambos publicados na Scientific Reports do grupo da Nature, né? Esse daqui é um trabalho de 2014, mostrando as ativações cerebrais induzidas pelo uso da tecnologia, né, por um pulso simples, que é o protocolo chamado NPO, que é a otimização neuropostural, mostrando as mudanças de longa duração funcionais. Tá bem? Esse trabalho comprova a otimização do uso de oxigênio, do uso energético. O que foi feito aqui? Nessa telinha A, foi feita uma análise, que depois eu vou mostrar um vídeo, que é uma análise que a gente usa muito para confirmação de uma dismetria funcional, né? Então tem ali a crista da patela, né? Deitado e sentado, a gente tem uma assimetria funcional. Foi feita uma ressonância funcional, saiu da máquina, foi feito o protocolo NPO, e depois de algum tempo voltou à máquina e o grupo que foi executado a NPO é o grupo E, em que o sistema ficou simétrico, e o grupo controle, né, o grupo placebo, manteve a mesma assimetria. O que acontece é que essa quebra de assimetria flutuante, essa quebra de dismetria funcional, ela, na minha experiência, dura 11 anos no mínimo, né? Porque, primeiro, funcionou em todo mundo que eu fiz até hoje e dura em todo mundo que eu refaço o teste. Não refaço a aplicação, mas a gente refaz o teste. Eu tenho a frequência de refazer esse teste antes do primeiro ou do segundo ciclo de NPPO para confirmar que está estabilizada, né, a quebra da dismetria funcional. Bom, a quebra da dismetria é uma questão clínica. Aqui esse trabalho foi para mostrar a otimização do uso de oxigênio. Então, aqui a gente tem as análises das imagens, né? Então, a gente tem aqui no grupo A e B, né, o quanto que se usava, né, de gasto energético de oxigênio para fazer o finger tapping. E depois da aplicação no grupo B, né, no grupo tratado, diminui muito o uso para fazer a mesma execução. E no grupo Shen, no placebo, se manteve o mesmo padrão, né? Então, esse trabalho, além de mostrar a quebra da dismetria funcional no nível neuromotor, se mostrou também uma otimização do uso de oxigênio para uma função relativamente simples, ativando essa área cerebral, né? Um segundo trabalho que eu coloquei aqui é um trabalho de 2015, mostrando a ressincronização de ondas cerebrais, especialmente do sistema tálamo-cortical, né? Então, foi feito aqui uma medição em axiônio único, com uma sonda super sofisticada, desenvolvida em conjunto com o Instituto e, se eu não me engano, uma universidade americana. Agora eu não lembro o nome, não sei se foi o MIT. Bom, mas foi visto aqui a atividade assimétrica de um grupo de ratos com dor crônica. E se fez o protocolo de neuromodulação talâmica e se viu a ressincronização dessas ondas, mesmo no grupo, mesmo com a dor, a causa da dor continuada. Então não se trabalhou o estímulo álgico, e sim se viu a ressincronização de ondas talâmicas na área de percepção de dor. Esse daqui é um esquema de um cérebro de um rato, né? Porque só se pode abrir depois da execução os cérebros animais. E, bom, se viu essa ressincronização da dor mesmo com a causa álgica presente. Tá bem? Então, pensando na otimização do gasto energético e pensando na ressincronização de ondas, a gente evidentemente entrega uma otimização neurofisiológica, e isso no dia a dia clínico realmente a gente acompanha isso em todos os pacientes, né? Todos os pacientes.
Vamos lá para os protocolos então, para uma parte mais não tão prática, né, mas mais clínica. É, para quem não conhece a tecnologia, né, às vezes a gente usa uma linguagem muito do meu dia a dia e peço Aham. desculpa se eu estiver fazendo isso, é sem querer, já é no automático, mas existe uma avaliação clínica, então existe uma consulta médica, uma avaliação clínica clássica, né, da, da queixa que o paciente traz. Então, em cada especialidade a gente tem as queixas, né, do modo geral, assim, dentro daquela especialidade. Independente da especialidade, se, se pensa na dismetria funcional e se executa toda uma semiótica para a comprovação dessas assimetrias. Não só comprovação, mas também para entender a dinâmica dela. Então, aquele teste do joelho que eu mostrei no esquema, eu vou mostrar um vídeo aqui dele sendo executado, é um teste padrão clássico em que a gente confirma a presença de uma dismetria funcional para não depender do aspecto subjetivo do paciente. A gente comprova no exame físico a presença de pelo menos essa dismetria funcional. E aí é executado um protocolo chamado otimização neuropostural, NPO, na sigla em inglês, que é uma sessão única feita uma vez na vida. O protocolo consiste em uma sessão e uma sessão é, realizado uma vez na vida. O resultado é permanente. Isso é feito em todos os pacientes que vão se tratar com a tecnologia, independente dos protocolos futuros. É, esse protocolo é feito exatamente para quebrar a tendência de dismetria funcional, de adaptações disfuncionais, acordando o sistema de autorregulação central. Então o efeito é permanente independente do protocolo escolhido a ser feito em seguida, ele é feito ele é executado, todos os pacientes recebem, né? Dessa sessão a gente parte para um protocolo padronizado chamado de otimização neuropsicofísica, que ele é padronizado em 18 sessões. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem disponibilizado duas formas de executar a otimização neuropsicofísica. Existe a forma auricular, que é parecida com a execução da NPO, desse primeiro protocolo. A diferença entre uma e outra é que no protocolo NPO a gente encosta em um ponto auricular, eu vou mostrar o vídeo daqui a pouco, e no protocolo de otimização neuropsicofísica a gente encosta em 7 pontos auriculares, 18 vezes. Essas sessões elas podem ser executadas de hora em hora até no máximo 4 vezes por dia. Então, existe formas da gente fazer um protocolo intensivo em 5 dias. Esse protocolo intensivo, muitas vezes ele é executado em função da disponibilidade do paciente, mas o timing de execução, né, a rotina de execução, depende também da indicação clínica. Então, alguns pacientes convém não fazer tão intenso, outros pacientes convém fazer numa intensidade mais moderada, então 6 sessões por semana. Pacientes, no modo geral, fazem 2 sessões por semana, em 9 semanas está feito o ciclo. Mas, para ter uma ideia dessa dinâmica. E existe também a otimização neuropsicofísica cérvico-braquial, em que a gente usa uma sonda chamada ACP, que é um Asymmetric Conveyor Probe. Eu uso um aqui, tem um usado aqui comigo que eu uso de mousepad. Essa daqui é uma sonda cérvico-braquial, nessa coloração aqui, feita para otimização neuropsicofísica. Então, quando a gente vê essa sonda, a gente sabe que está sendo executado uma otimização neuropsicofísica cérvico-braquial. Esse tecido é um tecido de nanotubule de prata aqui ligado a um chip de controle e aqui isso vai ligado na máquina, né? Essa sonda ela é colocada em contato direto com a pele nessa região cérvico-braquial aqui. Então, ela anatomicamente foi desenvolvida para a modulação dessa área. A diferença
prática é essa, da NPPO, né, da auricular para cérvico-braquial. A diferença é clínica. A NPPO auricular a gente usa mais para processos corticais, então processos de estratégia, planejamento, linguagem, motricidade e memória, entre outras coisas. E a cérvico-braquial a gente usa para via curta de Ledoux, que é a via de tronco encefálico de amígdala cerebral, em que a via curta, que não passa pelo córtex, né, tá ligado a traumas e inseguranças, especialmente, tá bem? Então, queixas e situações clínicas ligado a esses aspectos, né, de traumas e inseguranças. Agora, pós-pandemia, a gente tem executado bastante. Infelizmente, por um lado, felizmente, por outro, por a gente ter essa ferramenta disponível, né, para a população. Aqui eu coloquei depois alguns outros protocolos que existem também, que é a otimização neuromotora para a parte de movimento, de reabilitação, a neuromodulação antálgica, que é mais para a parte de modulação de dor central e não periférica, né? E os protocolos de otimização tecidual, de biomodulação, né? Então aqui a gente trabalha com o básico, né? Otimização tecidual básica. A grande diferença aqui que eu acho que é interessante vocês saberem, enquanto nos protocolos de neuromodulação central, a NPO, NPPO, tanto auricular quanto CB, a gente trabalha na síndrome geral de adaptação. Nos protocolos de biomodulação, a gente atua sobre o nível tecidual e sobre síndromes locais de adaptação. Então, clinicamente, no dia a dia da clínica, a gente pode diferenciar padrões que são sistêmicos e padrões que são locais, tá bem? Em que a gente pensa bastante, por exemplo, numa inflamação local, né? Ou numa fase tônica hiperativada assimétrica que gera bloqueios, né? E a gente faz a aplicação local. Esse daqui é um vídeo que a gente fez aqui na clínica. O paciente deitado e sentado, né? A gente mede aí a crista da patela, mede a ativação tônica e fásica da parte muscular, né? E a gente observa essa dismetria, né? Faz essa análise neuromotora, né? Dessa ativação bilateral, aí identificando, né? Uma assimetria no movimento. E aí essa é a execução da aplicação da NPO e em seguida a quebra da assimetria, né? A presença da simetria, seja na ativação tônica e fásica, seja no componente final do nível patelar, né? Então, antes disso, normalmente a gente faz outros testes, né? De flexão, de extensão, de agachamento, de marcha. Uma série de testes são possíveis de serem executados, depende da clínica de cada paciente, né? O Milton tem casos interessantíssimos aí da videonasofibroscopia, né? Antes e depois, alguns casos impressionantes aí também nesse nível mais profundo, né? Que depende de uma análise do equipamento todo, né? E da prática. Esse daqui é uma prática clínica, semiótica, né? E então, repetindo aqui a última vez, né? A execução do movimento. Aqui chamando a atenção agora para a execução na orelha, né? Dessa ponta de ouro que a gente encosta num ponto específico da orelha. Esse protocolo dura meio segundo, literalmente, a aplicação, e imediatamente a gente tem a resposta. Aí aqui, voltando para esse outro vídeo, a gente tem um atleta se equilibrando, né? Com o pé direito e pé esquerdo antes e depois da NPO. Isso de modo imediato. Então, aquela otimização neurofisiológica, né? A ressincronização de ondas, aquela parte de ativação de oxigenação. Aqui a gente está vendo a resposta imediata e permanente do controle neuromotor. A gente pode transladar isso para os outros controles todos, né? Endócrino, imunológico, vegetativo, digestório, circulatório, né? E aqui um gráfico final medindo o esforço muscular antes e depois e um centro de gravidade calculado por essa fita escura aí, né? Se você pensar eu atendo bastante atleta, né? Se você pensar em performance, pegar esse daqui que é um jogador de futebol, antes e depois de 90 minutos, né? Se o atleta
estava executando, né, com todo esse esforço de movimento por 90 minutos, depois de uma ANP, a gente tem um ganho de performance importante. Né? Hoje, eu estou atuando muito com um grupo de ciclistas profissionais. Né? Já trabalhei com o pessoal de judô, do Comitê Olímpico, e por aí, outras situações. Né? Tenho bastante experiência com atleta. Bom, a gente pode transladar isso da performance de um atleta, por exemplo, para uma idosa com sarcopenia. A chance de ter uma queda diminui drasticamente. Né? Não é que impossibilita a queda, mas diminui drasticamente. Ou a performance cognitiva melhora muito, porque a gente vai ter todo um desvio funcional de função de execução e energético, né? Para capacidades mais refinadas, né? Isso numa criança com neurodesenvolvimento atípico ou uma criança com desenvolvimento típico, você tem ganho de performance. Quanto antes a gente faz, mais ganho de performance durante a vida a gente vai ter. Seja cognitivo, que é uma coisa que a gente se preocupa muito, seja físico, né? E seja imunológico. Né? A gente tem um ganho no padrão funcional adaptativo. Vamos lá. Então, repassando, né? Neuromodulação, NPO, NPPO, a gente pensa em síndrome geral, de adaptação geral. Todos os processos que têm a regulação, né, coordenação estratégica pelo sistema nervoso central, então é uma atuação direta no sistema central. Eu gosto muito de falar também de neuropsicossomático, às vezes fica mais claro do que neuropsicofísico, né? Então tem todo esse componente psicossomático, mas ou psicofísico, né? E hierarquicamente a gente tem um controlador, né? que é o central. Isso também, especialmente, a gente pensa em padrões comportamentais, em padrões funcionais, especialmente no primeiro andar pós-central, que é autonômico, endócrino e imunológico. As respostas todas de dor, incluindo o componente psíquico da dor, que na minha experiência, ele é cada vez maior, né, assim, na observação clínica, né? E como eu disse, no neurodesenvolvimento são as situações que eu tenho alta experiência, grande experiência. E as síndromes de adaptação local, que a gente pode usar sondas específicas para regiões anatômicas específicas, para bloqueios, informações e por aí vai, né? Aqui eu coloquei um trabalho publicado com um grupo brasileiro em setembro do ano passado, falando da atuação da neuromodulação central, né, síndrome geral de adaptação em desordem do espectro, né, do autismo. E é isso, espero tenha sido claro. É uma enxurrada de informação para algumas pessoas, né, talvez nunca tiveram contato, né, com a tecnologia. Mas é isso.